Olá galera, beleza? Estamos aí na nossa terceira videoaula e continuando o assunto. Estamos querendo projetar uma fonte de alimentação, não é isso? Bem, o tópico de agora, continuando a nossa videoaula, é retificação de onda completa com ponte de diodo. Veja esse tópico que eu escrevi. Tanto a retificação de onda completa com transformador de derivação central ou com ponte de diodos, apresentando na saída quase o mesmo gráfico de sinal de onda. Isso eu me refiro à frequência, tá, gente? Eu coloquei até para descontrair aqui que eu passei direto e não falei da desvantagem da outra, que era o tempo, que estava apressado e tal. E que o diodo, na anterior, vocês viram que o diodo ele precisa suportar 2 vezes a tensão de pico, e essa é a desvantagem, porque quando você for bolar algum projeto, você tem que lembrar que tem que pegar um diodo que suporte 2 vezes a tensão de pico. Já nesse daqui que eu ainda vou mostrar a vocês, vos apresento logo a desvantagem, é que esse perde uma queda de potencial de aproximadamente 1,4 volts, porque são 2 diodos, vocês vão ver isso. Na verdade, o circuito usa 4 diodos, mas só 2 diodos conduzem. A gente vai ver passo a passo. Interessante, né? Vocês veem a desvantagem antes mesmo de ver o circuito. Vamos lá? Parece estranha essa figura, é diferente, o professor não passou isso, e agora? Bem, gente, esse esquema é muito simples, vejamos ele passo a passo. Bem, como falei, são 4 diodos, D1, D2, D3, D4. No primeiro caso que eu vou mostrar a vocês, apenas os diodos D1 e D3 vão conduzir. Cada diodo ele vai roubar para ele 0,7 volts. Olha, gente, observação. Estamos supondo que isso seja diodo de silício, beleza? Cada um vai roubar 0,7 volts. Então, como são 2 diodos, vai ter uma queda de 1,4 volts. Foi o que eu falei anteriormente. Vamos ver como se comporta esse circuito. Didaticamente, irei simbolizar o sentido do elétron, melhor falando, o sentido da corrente com uma bolinha azul. Ficará bem mais fácil para vocês entenderem caso haja alguma dificuldade. Ó, gente, vamos ver como seria a corrente de elétrons aqui. Aliás, eu não vou dizer corrente de elétron, vou dizer a corrente convencional, tá? Me corrigindo aí. Essa apostila tem erros, como eu falei. É normal falhar, né, gente? Mas eu estou corrigindo. Vou botar aqui sentido convencional da corrente. Bem, ela começa a sair do ponto A, supondo que A esteja no semiciclo positivo. Passa por D1, não vai passar por D4, porque o diodo reversamente não conduz. Passa por D1, ele está ali no ponto A, não vai para D2. Ele, supondo ali que entre mais e menos tem uma carga, ele vai passar por ali, vai para o ponto C, e do ponto C vai para o ponto B, passando pelo diodo D3. Interessante, né? Aqui passo a passo. Passou por D1, passou pela carga, passar por D3 e vai para o ponto B. Esse foi o primeiro caso, né? Agora o segundo caso é um erro de digitação meu. Eu botei ali primeiro caso novamente, mas é o segundo. A negativo e BB positivo. Bem, vamos ver. Já que estamos partindo do ponto B, supondo que o ponto B esteja positivo, ele vai passar pelo diodo D2, vai chegar no ponto A, do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C, do ponto C para o ponto, eu acredito que ele seja D, e dali vai para o ponto A, né, passando pelo diodo D4. Olha lá, passo a passo para vocês verem. E é isso. E aí, percebeu alguma coisa? Olha, gente, interessante, né? Independente se BB seja positivo ou negativo, se A seja positivo ou negativo, o ponto A, que ele está com o símbolo mais, ele sempre vai ser positivo. Nos dois casos, vou voltar aqui a figura, vejam que o ponto A sempre foi positivo. Olha lá, sempre vai ser positivo, e o ponto B sempre vai ser negativo. Independente da polaridade de entrada, o terminal mais, que está conectado à carga, sempre recebe o sinal positivo.
Interessante, né? Agora vamos ver o que acontece aí quando a gente acrescenta um filtro capacitivo nesse circuito. Como sempre, irá melhorar e muito a saída de onda. Olhem o gráfico e tirem suas próprias conclusões. Irei utilizar o mesmo gráfico do transformador com derivação central. Como falei antes, são semelhantes. Olha lá, a frequência dobrada. Por exemplo, se a frequência de entrada é 60, a frequência de saída é 120. Ele também apresenta a tensão de Ripple, mas a tensão de Ripple ela é muito menor do que se fosse, melhor falando, é muito menor comparando ao retificador de meia onda, beleza? É isso aí, gente. Nas próximas videoaulas eu vou dizer alguns tópicos importantes e até mais. Falou!